Olá, damos início a mais um evento online da editora Todas as Musas. Eu sou Fernanda Verdasca Boton, supervisora editorial. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao lançamento do livro Infertilidade e Gravidez. Tudo o que você precisa saber sobre a reprodução humana. Publicado pela editora Todas as Musas. Hoje nós temos aqui conosco a doutora Adriana de Góes Soligo, autora do livro. Vou apresentar para vocês a Adriana. A Adriana é formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, tem mestrado em ginecologia obstetrícia e doutorado na área de tocoginecologia pela Unicamp. Adriana, doutora Adriana, seja bem-vinda ao nosso evento. Prazer, que ótimo estar aqui com vocês, essa oportunidade, eu agradeço aí para a gente divulgar esse trabalho árduo e feito com muito carinho e contando aí com o apoio da editora Todas as Musas para viabilizar esse projeto. Obrigada, Adriana. A gente que conta com seu apoio agradece muito a sua publicação. Adriana, a gente vai fazer uma conversa acerca do livro, tá? E com alguns questionamentos, algumas perguntas que eu fiz lendo o livro, porque é um assunto bastante interessante, né? Para todas as pessoas que se preocupam ou já se preocuparam com infertilidade. Adriana, eu queria primeiro falar um pouquinho do livro. O livro ele é dividido em três partes. Na primeira você fala de infertilidade, na segunda de investigação da infertilidade e reprodução assistida. Na terceira parte, eu queria fazer algumas perguntas sobre cada uma das partes. Primeira delas, infertilidade. Você coloca para gente que a infertilidade pode ser decorrente de fatores femininos e masculinos. E explica cada um dos fatores nessa primeira parte. Das causas apontadas, você, com a sua experiência dentro do consultório, quais seriam as mais comuns, Adriana? Olha, em relação à infertilidade feminina, a situação mais comum é adiar a gestação e a idade do óvulo. Então, a maioria absoluta das mulheres que procuram tratamento de reprodução assistida é porque adiaram a gravidez e, com o passar dos anos, tem uma diminuição da qualidade e da quantidade dos óvulos e a gravidez se torna mais difícil. É a grande maioria dos casos. Muitas vezes as pacientes vêm não só pela idade, mas isso é o que a gente descobre, mas com algum diagnóstico que a gente vai investigando e surge uma endometriose, uma alteração seminal, mas a maioria vem por causa disso. No segundo momento, do fator masculino, é muito prevalente também, mas apesar de ser muito comum o fator masculino, como os espermatozoides eles se renovam o tempo todo, pesa mais o fator feminino, porque o óvulo a gente nasce com a quantidade, ele não se renova e a gente morre com a quantidade menor. Então a gente vai perdendo, todas as mulheres vão perdendo ao longo dos anos de vida. E os homens renovam. Então, apesar de ser muito frequente o fator masculino, como a quantidade de espermatozoides, só para ter uma ideia, né? Uma mulher ovula um óvulo por mês. Um homem, num ejaculado normal, tem 15 milhões de espermatozoides por ml. Normalmente, esses valores são acima. Então, tem uma disparidade aí. Então, mesmo quando a qualidade espermática é ruim ou tem algum comprometimento, o que pesa mais no tratamento é o fator feminino. E, Adriana, você falou das mulheres que adiam a gestação. O que seria esse tempo de adiar, né? As pessoas que estão assistindo, com quantos anos você acha que a pessoa pode, por quantos anos ela pode adiar, digamos assim? Eu acho que agora ela pode até adiar, mas ela precisa preservar óvulos em torno dos 30 anos e antes dos 35. É frequente, porque eu acho que tem uma disparidade entre a fertilidade da mulher e o desejo de ser mãe. Então, o pico da fertilidade da mulher é aos 24 anos de idade.
E a maioria absoluta das mulheres não quer ser mãe nessa idade, nem aos 30. Então, as mulheres têm a sua vida pessoal e profissional, investem na carreira e elas adiam a maternidade. Então, o que eu recomendo, pode adiar? Pode, mas congela os óvulos, porque assim a gente evita esse arrependimento, essa questão de culpa depois. E eu atento todos os dias mulheres que investiram na carreira e deixaram o tempo passar em relação à maternidade. Isso é o meu dia a dia. E hoje mesmo atendi uma que falou assim: como eu vou largar? Eu estou no mestrado e tenho 35 anos e tem todo um projeto de doutorado. E eu também, como profissional, sei o quanto é difícil conseguir alcançar esses objetivos profissionais. E tem hora que quando a gente começa, não dá para parar. Então, a minha orientação: congela os óvulos, tira a culpa dessa decisão da maternidade e leva a sua vida. Se ela quiser ser mãe aos 40, ok, ela vai ter o óvulo congelado. Ela pode até tentar uma gestação espontânea, mas tem lá a sua fertilidade preservada. O homem já dá para adiar tranquilo, porque cai a qualidade espermática aos 45, mais aos 50, mas como eu disse, tem milhões, então dá para escolher. A gente acaba conseguindo, mesmo com qualidade seminal ruim, a gente consegue um espermatozoide campeão. Então, eu vou falar para as meninas que eu tive filho aos 34. Foi sorte, né? Porque eu também estava fazendo doutorado e eu não tinha a doutora Adriana para falar, Fernanda, tá na hora, dá um jeito, porque daqui a pouco não vai conseguir. Mas Então, aí é meninas, 34 fantástico, 34 fantástico. O negócio é quando passa dos 35. E os melhores resultados para preservar a fertilidade é até os 37. Então, uhum, mas mesmo aqui orientando, eu tenho pacientes que me acompanham comigo há muito tempo, que eu falo, mas precisa ter maturidade até para essa tomada de decisão de sim. preservar a fertilidade. Então, é isso, e às vezes não acontece no tempo que tem o ovário cheio de folículos. E Adriana, você está falando da questão masculina e da questão feminina, mas a gente tem também no seu livro, você fala um pouquinho da questão do casal, né? O casal está tentando ter filho e não consegue. Por quanto tempo ele tenta e quando ele deve começar a se preocupar e procurar um médico ou uma médica? Tô casado, tô casada, por quanto tempo tentando para falar, é hora de procurar a doutora Adriana, diz pra gente. Então, mais uma vez, esse momento está relacionado com a idade da mulher. Então, se a mulher tem até 35 anos, ela pode tentar a gravidez durante um período de um ano, e se não houver sucesso, procurar um especialista em reprodução assistida. Mas após os 35 anos, esse período de tentativa é reduzido para apenas 6 meses. Então, a gente precisa cuidar, porque mesmo com a reprodução assistida, como a qualidade dos óvulos diminui, o resultado de taxa de gravidez também. E a gente não consegue melhorar a qualidade genética, então o risco de alterações genéticas também aumenta. É claro que a Uhum. gente tem vários recursos, que pode fazer biópsia embrionária para transferir embriões saudáveis, mas esse percurso é longo. Então, após os 35 anos, tem desejo de ser mãe, tenta 6 meses, e aí já procura um especialista. Tá. E Adriana, assim, isso vale para qualquer idade, a questão de eu não poder ter filhos ou ter dificuldade. E aí a gente lá um pouquinho mais para frente do livro, você coloca que existem vários exames de imagem laboratoriais a serem realizados para observar o que está acontecendo, por que eu não consigo fazer essa reprodução. Conta pra gente, esses exames eles são difíceis, eles são invasivos, demoram, quanto custa, é muito custoso. Como é o processo de alguém que quer fazer a investigação para conseguir observar por que eu não consigo ter filhos? Eu tentei e não consegui. Como é esse processo de exames para você saber o que está acontecendo? Eu acho importante que muitas mulheres fazem o check-up
e acham que no check-up é possível diagnosticar a fertilidade. Então, uma mulher que faz a rotina anual, muitas vezes pela empresa, e faz o check-up e aí fica tranquila. Infelizmente, no check-up clínico não é possível avaliar a fertilidade. Os exames, basicamente, são de sangue e de imagem, eles não são invasivos, a maioria absoluta é coberta pelo seguro de saúde, só que é preciso consultar um especialista para saber quais exames. Então, numa amostra de sangue, a gente pode pesquisar uma infinidade de substâncias. E o foco para avaliar a fertilidade é a avaliação, sobretudo, hormonal. Não só dos hormônios produzidos pelo cérebro, pelo ovário, mas também pela tireoide, todos aqueles que influenciam na qualidade ovulatória. E também, no caso dos homens, que influenciam na qualidade seminal. Então, para a produção de espermatozoides, então, o testículo produz hormônios, o cérebro produz hormônios para estimular o funcionamento dos testículos. Isso também é feito através de exames de sangue. No exame de imagem, para as mulheres, muitas vezes elas fazem aí de rotina um ultrassom transvaginal e são surpreendidas posteriormente com diagnóstico de endometriose. Mas o ultrassom transvaginal de rotina não é capaz de diagnosticar a endometriose profunda. Então, para fazer uma investigação de endometriose, é um ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Então, não é porque o exame foi mal executado, não. Se a alça intestinal estiver com fezes, o intestino cheio, não é possível ver a lesão. Eu preciso do intestino vazio para eu conseguir interpretar essa imagem. O que eu sempre digo, exame de imagem é uma sombra, eu estou interpretando essa sombra. Nem sempre ela é absoluta. Mas se eu ainda tiver algum artefato que prejudique a imagem dessa sombra, aí piora o diagnóstico. Em relação aos homens, não é de rotina fazer ultrassom de testículo, mas sim o espermograma, que é uma análise do sêmen. Então, a mulher faz vários exames de sangue, o homem também, e além disso, o homem pode fazer aí o espermograma, que é feita uma coleta por ejaculação espontânea quando possível, e a gente faz uma análise tanto da quantidade, da forma, da movimentação dos espermatozoides e da integridade deles. Então, para ver se o núcleo do espermatozoide também está ok, porque aparentemente está normal, mas numa análise mais detalhada não está. E muitas vezes faz também espermograma em laboratórios convencionais. Não é possível avaliar o sêmen dessa forma. No laboratório convencional, a gente faz análise para infecção, para uma questão pontual, mas para a fertilidade masculina tem que ser um laboratório especializado em reprodução humana para ter um olhar direcionado, porque as alterações espermáticas são muito tênues. Se não tiver um olhar muito apurado, vai classificar como normal um espermatozoide alterado. E você está falando que coisa, né? Então, na verdade, todos os exames eles são específicos para avaliar essa questão da infertilidade. E quando você fala das mulheres de ir constantemente ao médico, né? Os homens eles não têm esse costume. Isso dificulta também o seu trabalho? Eu até brinco, eu falo assim, é por isso que eu fiz ginecologia e não urologia, porque senão eu não ia ter paciente. Mas eles não gostam mesmo de fazer check-up. Mas a mulher, apesar dela fazer o check-up, a rotina anual, a fertilidade dela pode não ser avaliada. Ah, Então, por exemplo, então ela faz o check-up, tá tudo certo, eu faço todo ano, mas ela pode ser infértil. uhum. Então, apesar de fazer então um check-up clínico ginecológico é interessante para prevenção de câncer de mama, câncer de colo, mas da fertilidade é uma análise direcionada. Então, como não adianta fazer check-up todo ano se não tiver esse olhar. E aí Uhum. fica igual os homens, porque eles nunca vão. Uma faz check-up não direcionado, então fica na mesma. Então, é importante fazer essa análise direcionada para verificar isso. Então, e muitas mulheres também,
elas fazem os exames de rotina, usam anticoncepcional por muito tempo e não sabem como é que é o ciclo menstrual. Então, dos sintomas importantes da falha de ovulação é a menstruação. E se ela toma hormônio, usa DIU, bloqueia a menstruação, então não é porque isso atrapalha a fertilidade, de forma alguma, mas atrapalha perceber um sintoma de infertilidade. Então, ela pode passar anos com uma rotina ginecológica perfeita e não ter um diagnóstico de insuficiência ovariana, por exemplo. E os homens, normalmente, a causa vem depois que aparece a dificuldade para engravidar, porque é raríssimo vir algum que já tem um check-up prévio, que já faz o acompanhamento, então é mais difícil mesmo. Mas eu acabo tratando sempre o casal, então eu solicito exames para o casal e eu trato a infertilidade, seja de causa masculina ou feminina. Então, como eles são pressionados pelas mulheres ou pelo próprio desejo de ter filho, aí eles acabam fazendo. E é estranho, né, Adriana, porque muitas pessoas acham, isso é natural, a gravidez, a fecundação é natural. E o que a gente está descobrindo aqui com você é que é um estudo, né? E que se eu aplicar esse estudo, eu consigo ter elementos mais positivos. Então, antes da gente continuar com as perguntas, queria colocar aqui para vocês que o livro está à venda no site da editora www.todasasmusas.com.br. E a gente vai observar infertilidade e gravidez, tudo o que você precisa saber sobre reprodução humana assistida. Adriana, você falou da questão dos homens, das mulheres, e eu queria passar para a parte 3 do livro. Porque na parte 3 você fala bastante sobre reprodução assistida. Então, a gente já está trabalhando aqui com alguns momentos que quer dizer, tentamos, não conseguimos e fomos procurar uma pessoa que trabalhe com isso, né? Que seja especialista, doutora nisso, que é o seu caso, tá? E dentro dessa parte 3, você fala de alguns tratamentos que são mais simples e outros mais complicados. E eu queria que você falasse um pouquinho acerca de alguns deles. Eu escolhi alguns deles que eu achei mais interessantes, né, para chamar atenção para o livro. E meninas e meninos, podem ler o livro que vocês vão achar vários tratamentos. Começo com Adriana, o que seria a estimulação ovariana? Você até falou acerca dela agora há pouco. Explica para gente. Estimulação ovariana, o que é? Então, esse estímulo ovariano, então, normalmente, o ovário produz apenas um óvulo por mês, seja do lado direito, seja do lado esquerdo. Quando a gente quer aumentar o potencial de fertilidade, a gente dá o mesmo hormônio produzido pelo cérebro numa quantidade um pouquinho maior que o que é naturalmente produzido, para que cresça mais de um óvulo, mais de um folículo e tenha mais de um óvulo. Aí a intensidade dessa medicação e do resultado é de acordo com o tratamento proposto. Então, se, por exemplo, a paciente vai ter relação em casa, ou fazer um procedimento de baixa complexidade, como colocar o sêmen selecionado do marido dentro do útero, como eu não tenho um total controle desse processo de fertilização, eu preciso ter um número de óvulos, cerca de 3 folículos, para eu não ter mais de 3 óvulos, porque senão pode ter uma gestação múltipla. No caso da fertilização in vitro, como os óvulos são, então a gente faz a estimulação ovariana. A estimulação ovariana é a base para qualquer tratamento de reprodução assistida, seja para ter relação em casa, seja para colocar esse sêmen selecionado, seja para fertilização in vitro, que a fertilização em si acontece no laboratório e não no corpo da mulher. Então, a intensidade da estimulação, a quantidade de medicação, a duração disso depende do tratamento proposto. Então, quando eu penso numa fertilização, a quantidade de medicação é maior, e esse tratamento a gente pensa, é super demorado. Não, em 2 semanas está tudo pronto.
A gente consegue, depois de 10 dias de medicação, coletar óvulo e transferir embrião em, no máximo, 3 semanas. Então, é tudo muito rápido e a mulher não fica com os níveis hormonais tão aumentados como se imagina. Então, o período de estímulo ovariano, que a quantidade de hormônio está aumentada em relação ao que ela produz normalmente, são no máximo 10 dias. Então, o resto volta. Então, a estimulação ovariana é potencializar a produção de óvulos. E Adriana, você citou já é a segunda vez, explica um pouquinho a questão do cérebro. Como que o cérebro age? Qual o papel do cérebro dentro de tudo isso? Eu falo que tudo é muito coordenado, né? E involuntário. Então, a gente tem uma glândula no cérebro que tem uma que ela produz um hormônio para estimular o ovário. E aí o ovário produz o hormônio dela, o hormônio dele. E no sangue, então, quando o ovário produz essa quantidade de hormônio, essa quantidade cai no sangue e avisa o cérebro: opa, está produzindo demais. Então, existe um estímulo do cérebro ativo no ovário e, ao mesmo tempo, o hormônio produzido pelo ovário inibe o cérebro. E o que a gente mais estuda em reprodução humana são essas nuances dessas variações hormonais. E eu brinco que a mulher, se você for avaliar como o cérebro causa os pulsos desses hormônios e a produção hormonal ovariana, os hormônios femininos são assim o tempo todo. Eu falei assim, está tudo explicado, uma certa variação de humor. Uma hora mais simpática, mais receptiva ou não, porque entendendo esse ciclo hormonal, é muito fácil você entender também o comportamento, ao contrário dos homens, que o nível é mais ou menos estável. Não que não tenha uma interferência do cérebro e esse fator regulatório, mas a mulher tem mais etapas, né? Ela tem o estímulo da ovulação, a ovulação em si, o hormônio pós-ovulação, tudo isso relacionado com a gravidez para proteger esse útero e esse embrião que vai chegar. Então, a intenção do ciclo menstrual é diferente. Mas as mulheres que bloqueiam a ovulação, aí elas não têm essas nuances. Mas é basicamente por uma ação hormonal de feedback negativo e positivo para produzir mais um hormônio ou outro. Tudo isso é muito regulado. É uma química perfeita. E tudo isso é uma questão, assim, hormonal, uma questão fisiológica, ou, por exemplo, a gente pode dizer, vou abrir um parênteses aqui, né? Estamos numa época de pandemia, muitas preocupações. Isso também pode fazer com que seja mais difícil essa concepção? Ou a preocupação, digamos assim? Eu até reforço bastante aqui, falou assim, você está ansiosa, não engravida. Eu acho isso um fardo muito grande para uma mulher acreditar nisso. E quem é que não fica ansiosa querendo engravidar? Né? Então, eu acho que isso não combina. Eu acho que o estresse, ele altera toda a parte metabólica do ser humano. Então, a incidência de queda de cabelo, de diminuição da qualidade ovulatória, sem dúvida alguma isso acontece. Na pandemia, muitas pessoas perderam a rotina, se viram retiradas desse ambiente, muitas não trabalharam, o ambiente ou não trabalharam, ou trabalharam online. Então, essa mudança da rotina, sem dúvida alguma, as emoções interferem na secreção dessa glândula no cérebro que estimula o ovário. Então, é um processo complexo, então são vários fatores envolvidos, mas o estresse por si só, como causa única, mesmo com o estresse presente, eu consigo regularizar esses hormônios com a medicação. Então, eu acho que os fatores são múltiplos. Então muito interessante a gente até saber que pode contar com alguém para falar assim, me ajuda, doutora Adriana, por favor, para eu conseguir me direcionar. E Adriana, você também fala do transplante de útero. Em que casos esse tratamento é indicado? Transplante de útero. Esse é até
escrevi um artigo e chamou muita atenção, teve muita busca. Mas, de fato, o transplante de útero ele é realizado apenas em pesquisa. Então, não se faz transplante uterino. Então, algumas pacientes procuraram, eu posso doar o útero. Não, isso não existe. Então, não se faz. Por quê? Porque no Brasil é permitido a cessão temporária de útero, ou seja, a barriga de aluguel. O termo barriga de aluguel eu coloquei entre aspas, porque como não se pode pagar para alguém gestar um bebê, então não pode chamar de aluguel. Então, cessão temporária de útero. E no Brasil é permitido. Em alguns países, como a Suécia, é proibida a cessão temporária de útero. Então, eles desenvolveram a técnica do transplante uterino. E esse transplante pode ser feito tanto com doadora viva, como doadora já falecida. Inclusive, o primeiro transplante uterino foi feito na USP, aqui no Brasil, com doadora falecida, mas atualmente se faz? Não, não se faz. Então, foi uma pesquisa clínica, é uma cirurgia muito extensa, são 10 horas de cirurgia para pegar o útero da doadora, da receptora. Então, realizar o sonho de gestar um bebê, da gravidez em si, mas a gente precisa ponderar muito os custos-benefícios de todo e qualquer procedimento. Por enquanto, em relação ao transplante, não tem segurança absoluta para a gente ampliar esse processo. Então, a retirada do útero é muito mais simples do que a colocação do útero no lugar de uma mulher, porque são todos os vasos sanguíneos que precisam ser conectados. E muitas vezes essa conexão não tem sucesso. E essa paciente precisa retirar esse útero, submeter uma nova cirurgia depois de 2 ou 3 meses. Então, é uma cirurgia arriscada, de alta complexidade. Em países onde é permitida a barriga de aluguel, não se aplica o transplante uterino. E, Adriana, você está falando da barriga de aluguel, é comum essa alternativa dentro do Brasil? E, geralmente, quem eu procuro são as mães, as irmãs, como que é? É isso? Isso, essa barriga solidária tem que ser um familiar de até 4º grau. Por isso que vários casais, existem mulheres que não podem, ou que, por exemplo, que tiraram o útero por alguma questão, mas elas têm os ovários, então é possível coletar os óvulos dessa mulher, os espermatozoides do parceiro, fazer o embrião no laboratório e transferir para o útero de outra mulher, que é a barriga solidária. Essa barriga solidária, ela deve ser um familiar de até 4º grau, então até prima. Mãe, irmã, prima, sobrinha, então a gente pode até esse grau de parentesco. Se por acaso não tiver um familiar que tenha saúde para gestar esse bebê e para receber esse embrião, é possível solicitar uma autorização junto ao Conselho Federal de Medicina para autorizar a transferência, mas isso é um processo que existe um pacto de filiação, porque assim que a criança nasce, imagina ter o parto e a criança é registrada no nome de outra mãe. Então, tudo isso é muito bem documentado antes. É uma grande dificuldade para casais homoafetivos masculinos, que eles precisam do útero e dos óvulos, que o óvulo tem banco de óvulo. Mas o útero, muitas vezes, não tem essa barriga solidária aqui. E fora do Brasil, em outros países, é possível pagar pela barriga solidária, que viabiliza o tratamento. Eu vou concordar que as pessoas colocaram já aqui, né, pra gente, como você é didática, Adriana, estou adorando, assim, as explicações para que eu possa compreender. E eu tenho um outro elogio, a Adriana acabou de falar, e eu adorei também esse capítulo do livro, que ela fala de casais homoafetivos, né? Então, ainda bem, felizmente, no Brasil nós já temos leis que falam dos casais homoafetivos e que dão direito a eles terem filhos. Eu queria que você falasse um pouquinho acerca disso, quais são os procedimentos indicados para que os casais homoafetivos possam ter esses filhos. Vamos começar pela questão dos homoafetivos mulher e mulher. Você fala da questão de uma mulher, achei isso muito interessante. Uma mulher doa o óvulo e a outra faz a gestação.
Por que essa divisão, Adriana? É uma questão psicológica? Como é que é isso? Às vezes o casal quer compartilhar esse sentimento. Então, claro que a mesma que doa os óvulos pode receber esse embrião. Normalmente, quem vai doar os óvulos é a mais jovem. Como inicialmente falei, então a idade do óvulo é o melhor fator prognóstico para a gravidez. Então, a mais jovem doa os óvulos, aquela que tiver uma reserva ovariana melhor, doa os óvulos, e aí elas querem dividir esse contexto. Então, aquela que doa o óvulo, o filho é geneticamente dela e a outra pode gestar, então, carregar esse bebê no útero. E muitas vezes, nesse casal de mulheres, uma não quer engravidar, não quer passar por esse processo, mas tudo bem doar os óvulos. Então, vai muito da preferência, mas existem situações em que a mesma que doa os óvulos é a que gesta o embrião. Então, isso é extremamente frequente. É mais frequente até, mas não faz nenhuma diferença em termos de taxa de gravidez, de preparo, dá para compartilhar essa gravidez tranquilamente. E como é um casal de mulheres, não tem espermatozoide. Então, a gente importa espermatozoides, é possível comprar espermatozoides de um banco de sêmen, dá para selecionar as características físicas desse doador. A doação é anônima em alguns países. Nos Estados Unidos é possível ter alguns doadores com identidade que pode ser declarada quando a criança tiver 18 anos, mas tem acesso, às vezes, à foto, na infância, algumas questões que as mulheres preferem importar de países que permitem essa identidade. No Brasil é 100% anônimo, então a gente tem as características físicas, tipagem sanguínea, ROB, e essas informações para a seleção desse doador. E aí a seleção vai de acordo com a pretensão desse casal de mulheres, de como elas imaginam esse doador de sêmen. Não tem nenhuma regra. A gente tenta adequar só a tipagem sanguínea para viabilizar a gravidez da melhor forma possível, mas é muito tranquilo. Você falou de hobby? Desculpa, é isso mesmo? Exatamente, para a pessoa se identificar um pouco com esse doador. É para materializar um pouco. Falou assim: olha, eu prefiro gente que gosta de leitura do que quem gosta de aventura. Então, você pode se identificar um pouco com essa pessoa de acordo com seus hábitos. Então, se você tem pânico de altura, eu jamais quero um doador aventureiro, vai que passa, entendeu? Então, tem muito, mas o que eu observo é uma certa idealização deste doador. É como eu gostaria que fosse o pai de um filho meu. Então, naquele modelo, isso me agrada, isso não me agrada. Então, a aparência física conta, mas é avaliada a ficha como um todo, para essa idealização do pai, né? Mesmo que ele não seja, naturalmente, não vai assumir nada legalmente, nunca, né? Mas é uma questão que eu observo bastante. É E engraçado, também né, Adriana, isso, porque pacientes com gestação independente, né? a gente fala assim, eu vou escolher alguém que gosta de leitura para doar o espermatozoide, mas isso geneticamente não passa, né? É uma Eu questão acho que psicológica. Eu acho que tem mais a ver com identidade de hábitos de vida. Então, Ah, assim, tá. por exemplo, se uma pessoa, a gente vai avaliar peso, estatura, esses hábitos, você pode ter um hábito mais saudável ou menos saudável. E essa questão, eu concordo super com você, que a gente não passa esse hábito nada mais do que o exemplo, e que a genética é no máximo 30% do que nós somos, porque eu acredito que o Uhum. homem é fruto do meio. Então, não adianta ser um escritor, um leitor, e essa criança vai para uma casa que ninguém lê. Então, nunca vai ler, ela nunca vai ler. Então, é um hábito, né? Mas as pessoas procuram esse parceiro idealizado
nesses hobbies, do que elas se identificam, não que ela gostaria que aquele doador fosse o pai. Então, é Uhum. muito mais uma questão de afinidade. E se forem dois homens, Adriana? Eu tenho um casal formado por homens e eles querem ter filhos. Como que isso acontece? Então, os homens, eles podem ter filhos, só que eles precisam de um pouquinho mais. No caso das mulheres, eu só preciso do espermatozoide. No caso dos homens, eu preciso dos óvulos, que é possível conseguir com banco de óvulos. O custo é muito maior por óvulo do que por espermatozoide, porque, como eu falei anteriormente, no ejaculado tem milhões e óvulo é raridade. Então, o custo é proporcional à dificuldade de se ter, né? E a grande dificuldade para esses homens é ter essa barriga solidária, a cessão temporária de útero, porque então às vezes a mãe não tem saúde para gestar ou não tem uma irmã que possa fazer isso, tem algum familiar que se dispõe a carregar esse bebê, né? Então, quando eles viabilizam, a parte mais difícil é essa. E aí, Ah, quando eles não têm esse familiar, por isso que muitos realizam esse procedimento em outros países, onde eles podem, o custo é extremamente elevado, mas aí a barriga solidária é remunerada para carregar esse bebê e depois entregar esse bebê para os pais. Mas se tem um familiar ou uma amiga, tem uma amiga que pode ser barriga solidária? Sim, mas a gente tem que pedir essa autorização, porque você tem que pensar num contexto que essa mulher vai carregar esse bebê e que ela efetivamente vai entregar esse bebê, ela não pode uhum. desaparecer na hora do parto, não é? Então, precisa toda uma segurança desse processo. Você precisa estabelecer um vínculo absoluto de confiança com essa barriga solidária. E aí, todas essas questões, todas essas opções, eu posso procurar a doutora Adriana e eu consigo falar, olha, eu queria ter um filho. Por exemplo, você fala de criopreservação, congelamento, né? Se eu quiser falar, olha, eu tenho 40 anos ou 35 e quero congelar os meus óvulos, posso ir até o seu consultório e você tem todo esse tratamento. Sim, sim. Então, aqui na clínica eu faço todo esse processo de orientação, tem uma equipe de enfermagem para acolher essas pacientes, faço também um trabalho multiprofissional, tanto que tem alguns profissionais que contribuíram aí com o conteúdo do livro, com apoio psicológico, também tem nutricional, tudo isso para tornar a mulher mais saudável e mais acolhida, daquela que vai estimular o óvulo e vai receber esse embrião. No caso dos homens, também eles são acolhidos no sentido de possibilitar essa gravidez, mas eles que precisam trazer essa barriga solidária. A gente não faz a busca por isso. Então, por quê? Porque precisa ter um familiar e, como eu disse, uma relação de confiança muito estreita. Então, aqui a gente viabiliza o tratamento, mas no caso dos homens, precisa ter a barriga solidária. O restante eu viabilizo aqui. Ah, e essa questão de, por exemplo, da questão internacional, né? Dois homens, eles querem ter uma barriga solidária, que daí não seria solidária, né? Eu vou procurar lá fora. Aí eu tenho como conversar com você e falar assim, quais são os canais, onde eu encontro, ou isso você não trabalha com isso? Na verdade, eu sei de algumas empresas que fazem, mas neste caso, o tratamento inteirinho é feito em outro país. Ah, tá. Não é feito comigo. Porque aí preciso ter porque é muito mais fácil o homem ir, e aí coleta o óvulo, né? Aí eu descongelo o óvulo, no mesmo lugar que eu descongelo o óvulo, eu descongelo o espermatozoide, formo o embrião e já transfiro para a barriga solidária. Ao invés de fazer isso aqui no Brasil e levar o embrião congelado para essa barriga solidária. Então, normalmente esse processo é feito num único lugar. Então, por isso que não é Uhum. feito aqui no Brasil, porque a gente não tem a barriga solidária viável, então faz todo o processo fora. E Adriana, você acha que essa de não ter esse processo dentro do Brasil
dificulta o casal homoafetivo, 2 homens, conseguirem ter filho? Porque eu preciso sempre da barriga solidária? Como é que é isso? Muito difícil, muito difícil. Eu acho que esse é o maior fator impeditivo para esse casal ter filhos, é o útero, né? Então, é difícil, e da mesma forma que óvulo no Brasil também, por que que existe banco de óvulos internacional? Porque é possível, em outros países, pagar para uma mulher doar óvulos. Aqui no Brasil não é permitido por lei. Então, se faz a doação compartilhada, então alguém que está fazendo o tratamento e outro que está recebendo, mas naturalmente a disponibilidade é muito escassa. Então, onde é possível pagar para a pessoa doar esses óvulos ou para gestar, e se você pensar racionalmente, não é uma tarefa fácil engravidar por 9 meses de um bebê que não é seu. É. É por um vínculo familiar, amoroso muito grande, porque não é fácil. Eu falo, a gravidez não é doença, mas dá uma modificada boa. E, então, por isso que também o banco de óvulos é internacional, porque é possível escolher melhor as características dessas mulheres para viabilizar a gravidez daquelas. E o banco de óvulos não serve só para um casal homoafetivo masculino. Tem muita mulher que já tem uma falência ovariana e que podem engravidar utilizando esse banco de óvulos. E essa importação eu viabilizo tudo aqui, com essa documentação, tanto do sêmen quanto dos óvulos, eu viabilizo tudo aqui na clínica. Tem todo o trâmite para isso, de forma absolutamente segura. Então, para quem está aí interessado, né, a clínica é Adriana de Góes Soligo, Reprodução Humana. É isso, Adriana? Isso mesmo. Tá aí para vocês o contato@adrianadegois.med.br. A Adriana também tem Instagram com matérias muito interessantes e também o Facebook, né? Adriana, adorei conversar com você. Quero indicar o livro aqui da Adriana para todo mundo, né? Maravilhoso. Vou colocar aqui, ó, né? É muito didático, bastante explicativo, tá? As perguntas que eu fiz aqui para ela, ela responde no livro também, e aí eu vou dar dica. Meninas, meninos e menines, vamos atrás da doutora Adriana, porque, gente, eu vou falar, ter filho é uma delícia. Então, Adriana, acho a sua profissão maravilhosa e também acho o livro muito interessante, muito maravilhoso para quem está entrando nessa questão de quero saber como funciona a fertilidade e por que eu sou infértil e como é que eu resolvo isso. Adriana, fala pra gente um pouquinho, um tchau, né? Dá umas dicas pra gente aí de como te encontrar. Eu sou uma pessoa totalmente acessível, estou sempre presente nas mídias, respondo e-mail rápido, através do site e do Insta e do Face, facilmente vocês podem mandar mensagem que eu respondo aí as dúvidas. E eu acho importante, até também por esses canais, eu sempre faço vídeos para esclarecer mesmo sobre esses temas da reprodução assistida, de forma, tento ser o mais clara possível e respondo dúvidas, eu imagino sempre eu conversando com o paciente. Às vezes os termos são um pouco difíceis, mas é só perguntar que eu explico mais e mais e mais. O livro foi o objetivo de esclarecer mesmo as pessoas sobre a dificuldade para engravidar, sobre os recursos que a medicina oferece, os alertas para se preocupar ou não, se é o momento de iniciar ou não um tratamento e para esclarecer todas as dúvidas. Eu acho esse assunto fascinante, sou totalmente apaixonada pelo tema e movida por isso. Adriana, agradeço muito a presença de você e vou falar, assim, a sua presença, né? Que bom nós termos uma médica tão apaixonada por aquilo que faz. Dá para sentir quando a gente lê o livro essa paixão, essa questão didática. Então, agradeço a presença de todos, todas, todes que estão aqui. Por favor, se interessaram pelo livro, www.todasasmusas.com.br e
também entre em contato com a doutora Adriana de Góes Soligo, se vocês tiverem alguma dúvida. Agradeço muito a presença. Adriana, muito obrigada pelas suas palavras e pelos seus ensinamentos. Eu que agradeço. Muito obrigada. Então, tchau, tchau para vocês. Encerramos mais essa live da editora Todas as Musas. E se quiserem saber mais acerca dos nossos lançamentos, é só entrar no canal da editora. Grata, boa noite para vocês. Boa noite.